Vamos dar sequência então com o Rio de Janeiro, porque a Justiça suspende uma portaria que permitia à Polícia Rodoviária Federal participar de operações fora de estradas federais. O Matheus Coelzer está conosco. Essa decisão, então, agora, além do Rio de Janeiro, vale para todo o território nacional. Muito bom dia, Matheus. Ótimo dia para você, Marcelo, e a todos que nos acompanham. É verdade, ela vale para todo o território nacional, uma decisão que atende à vara criminal e à vara também federal, a 26ª aqui do Rio de Janeiro, depois que a juíza entendeu que a esfera da Polícia Rodoviária Federal adentrar comunidades, como nós falávamos aqui nas últimas semanas, diversas incursões que foram realizadas nas comunidades aqui do Rio de Janeiro, com a participação de agentes da Polícia Rodoviária Federal, segundo a juíza, poderia ferir artigos da Constituição Federal. Por isso, essa determinação, então, que os agentes eles podem de fato atuar apenas nas rodovias federais. Essa decisão ela tinha mudado em 2021, quando na época foi permitido que esses agentes atuassem em demais áreas. Aqui no Rio de Janeiro, depois que nós tivemos essas grandes operações e que culminou na morte de muitos suspeitos, criminosos e também pessoas que moravam nessas comunidades, a OAB também ingressou na justiça e está fazendo também e dando amparo a estas famílias no sentido dessas mortes. Há também na Corregedoria uma investigação para também saber sobre a atuação desses agentes da Polícia Rodoviária Federal, no sentido que estariam dando aporte à questão de todos os agentes da segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Essa medida ela passou a valer nesta semana, ajuizada então pela 26ª Vara Criminal e Federal aqui do Rio de Janeiro, mas cabe um recurso para que essa decisão possa ser mudada. É um assunto polêmico, porque aqui no Rio de Janeiro nós sabemos da necessidade e o conjunto, de entidades ligadas à segurança pública para que essas incursões possam ser feitas. Então, a partir de agora, uma medida que muda todo o cenário da segurança pública aqui no Rio de Janeiro. Não se tem um posicionamento efetivo da Polícia Rodoviária Federal no sentido de como vai buscar e vai requerer talvez essa mudança no sentido dessa lei. Agora, a partir dessa semana, então, a gente tem essa decisão que parte a valer em todo o cenário nacional. Marcelo. Exatamente, Matheus Coelzer, daqui a pouco ele volta conosco na programação da Jovem Pan, diretamente do Rio de Janeiro. Zé Maria, será que pesou de fato aí toda aquela situação envolvendo o Sergipe, aquela pessoa que foi abordada pela Polícia Rodoviária Federal e acabou morrendo asfixiada? Pesou nesse momento da decisão? Pesou, porque talvez não sejam profissionais preparados, que tenham treinamento para fazer aquele tipo de operação. E joga, mais uma vez, a polícia num risco jurídico muito grande. Uma decisão assim coloca policiais federais em dificuldades, inclusive alguns que já fizeram operações fora das rodovias. Na verdade, o que deveria acontecer no Brasil, e muitos governadores já me disseram, olha, esquece, não tem jeito, seria a unificação das polícias. A Polícia Federal deveria ser uma só, com ramificações e treinamentos específicos. A Polícia Rodoviária Federal seria um tipo de, vamos dizer, de setor da Polícia Federal, um só comando. É preciso unificar a Polícia Federal e nos estados uma polícia estadual com setores fardados, que é a Polícia Ostensiva, como é nos Estados Unidos. A Polícia Ostensiva fardada e outros, de trânsito e assim por diante, Mas há uma divisão muito grande entre as polícias e às vezes, eles competem entre eles, às vezes e não sempre. Isso não é bom para o produto final, que é a segurança. Essa decisão, hoje, eu tenho dito que o risco de vida, o risco é natural na atividade policial, sempre. Quando um policial aborda um veículo, mesmo um policial rodoviário federal, ele não sabe o que tem ali naquele veículo. Então, ele tem que chegar com todos os cuidados. Pode ser um pai de família sem a carteira de motorista, mas pode ser um traficante com um carro cheio de cocaína e está disposto a atirar e a defender o seu produto. Então, é preciso treinamento, sim, e a unificação. E, além desse risco de vida, existe agora, Marcelo, o risco jurídico muito grande, Isso aí, da participação dos policiais federais, isso vai gerar ações na justiça.
E nessa linha também, Zé Maria, nós tivemos uma decisão do STJ que o policial não poderia mais observar uma pessoa, um carro, ele entender dentro da experiência dele que aquilo está suspeito ou não, ele poderá fazer uma abordagem. Também há uma limitação disso, uma limitação de subir no Morro Carioca, agora uma limitação da Polícia Rodoviária Federal. Você acredita que a polícia está sendo ouvida nessas decisões judiciais que muitas vezes lá no ar-condicionado é um clima, lá na rua o clima é muito bem diferente, né, Zé Maria? Marcelo, continua essa história do risco jurídico, né, que é muito grande. O ministro do Supremo não tem a menor ideia do que é subir um morro, né, recebendo balas de fuzil do lado contrário. Então não dá para chegar lá e falar, cidadão, abaixa a arma. Não é assim, né? É meio complexo. Então tem que ser analisado caso a caso e as corregedorias já fazem esta seleção de caso a caso do que está acontecendo. Esta decisão, por exemplo, aí, ela coloca, de novo, no risco jurídico muito grande o policial. É que existem números que levam os ministros a decidirem assim. Por exemplo, de que 80% dos casos, a maioria dos presos hoje, a grande maioria, é negra, dos presídios, né? E aí eles dizem o seguinte, por que a maioria dos negros está nos presídios e que são julgados? É que a gente vê que mais de 80% dos abordados são negros, ou seja, é natural, então, que se os abordados são, na maioria, negra, então, onde se encontra qualquer ilícito seria negro. Esse que é o argumento, mas não é bem assim na vida real. O policial deve seguir o seu instinto. É para isso que ele é treinado no dia a dia. Quem abusa, quem provoca danos, quem abusa do poder importantíssimo de polícia, ele é punido e deve ser punido através da corregedoria. Olha, nem os policiais gostam de policiais assim.